fechar seus olhos. Eu queria que você parasse por um minuto para entender qual é o jeito de viver cristão. O que é que implica ser cristão? Ora, tem um autor, um teólogo que viveu há muito tempo atrás, muito tempo não, mas há um tempo, chamado John Stott. Ele era um homem que escreveu mais de 50 livros, foi responsável por obras importantes para a comunidade cristã, obras como o Cristianismo Básico, a Cruz de Cristo. Existe um movimento da década de 70 chamado Movimento de Lausanne, dos quais ele foi um dos seus fundadores e líderes maiores. Enfim, um pastor anglicano, ele foi importante para a comunidade cristã. Um homem que nós podemos olhar e dizer ele foi um mártir da fé, uma estrutura, um pilar no mundo. Todos os dias ele fazia uma mesma oração. Todos os dias ele repetia uma mesma oração. E eu queria ler com vocês a mesma oração de John Stott. Dizia a seguinte: bom dia, Pai Celestial, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Pai Celestial, eu te adoro como Criador e sustentador do universo. Senhor Jesus, eu te adoro como meu Salvador e Senhor. Espírito Santo, eu te adoro como santificador e ajudador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai Celestial, eu oro para que eu viva esse dia na tua presença e te agrade mais e mais. Senhor Jesus, eu oro para que esse dia eu tome a minha cruz e te siga. Espírito Santo, eu oro para que tu me enchas com o teu fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. No primeiro dia, a oração dele era para encarnar a vida de Cristo. Sabe, em tempos de barulho e confusão, essa oração de Stott fala muito ao nosso coração, porque a pergunta é: como um cristão deve viver numa sociedade? E a resposta passa por entender que, para viver como cristão, você precisa ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Isso fala muito mais sobre o nosso caráter do que sobre as nossas conquistas. Isso fala muito mais do que em ser transformado, do que ser colocado em lugares altos de autoridade. O caráter cristão é um símbolo da manifestação do Espírito Santo em nós. É um esforço daqueles que são chamados para serem discípulos de Jesus. E esse é o ponto, irmãos. Como um cristão deve viver? Como um discípulo de Jesus. Eu queria ler com vocês Mateus 4, versículo 18, que fala de um chamado. Daqui a um novo jeito de viver e existir. Simão e André levavam a vida cotidiana de pescadores de homens. Eram homens simples, não pobres, miseráveis, mas simples. De uma família que provavelmente tinha um pequeno negócio de pesca e eles estavam ali cuidando disso. Eles não eram da elite, não eram também indizentes. Eles estavam trabalhando. Eram pessoas como nós, irmãos. Pedro e André, pessoas como nós. Porque nós cremos que a história bíblica é uma realidade histórica que aconteceu, um fato. E nesse fato do Deus encarnar, virar Cristo, Senhor Jesus, andar numa praia, pisar na areia, olhar dois homens normais como nós e olhando para eles dizendo: venham, me sigam. Isso fala que o reino de Deus não começa na elite religiosa e nem você precisa ter um poder sobre-humano para ser seguidor de Jesus. Isso fala que Deus usa pessoas e fala com pessoas comuns. E isso não quer dizer se a pessoa tem muito ou pouco dinheiro, mas isso não é um critério. Ter poder ou não ter poder, ter dinheiro ou não ter dinheiro, nunca foi critério. Deus usa quem tem, quem não tem, Deus usa quem Ele quer e Deus chama quem quer. Homens acostumados a lançar as redes agora eles estavam sendo desafiados a uma nova forma de viver. Não mais lançariam suas redes para pescar peixes, mas para pescar pessoas. Deus chama qualquer pessoa para ser seu discípulo. Não importa de onde vem, qual o poder que tem, somos chamados para acompanhar o Mestre. Nós somos chamados para andar no caminho, aos pés de Jesus. Sabe, Jesus era um rabino. Jesus era um mestre. E naquela época, um mestre, quando chamava alguém para ser o seu seguidor, objetivamente, ele estava dizendo: ande comigo, e eu vou lhe ensinar verdades que você não conhece.
Eu vou lhe mostrar a forma de viver. Eu vou falar sobre o Deus que nós cremos. E assim você vai absorvendo o meu conhecimento e a sua vida naturalmente vai sendo transformada. Porque você vai moldando o seu jeito de viver a todos os ensinos e muito mais do que os ensinos, ao jeito que eu faço. Ao exemplo que eu dou. Jesus juntou Pedro, André e os 12 discípulos e durante anos fazia coisas na frente deles, falavam com eles, mostrava a eles verdades que eles não conheciam, porque esse é o momento de andar no caminho, é isso que um discípulo faz, olha para o mestre, observa suas palavras, percebe o que ele faz e assim tenta imitá-lo. Sabe, por isso há uma transformação, Pedro e André, e a gente sabe quem foi Pedro, quem Pedro se transformou. Não é porque Deus dá um poder sobre-humano a André e a Pedro para eles virarem alguém diferente, é porque no caminho eles aprenderam a ser parecidos com Jesus. Então assim, eles têm uma autoridade e um poder dado pelo Espírito para atrair aqueles que os viam. Do mesmo jeito que Jesus atraiu aqueles homens, a ponto de Pedro e André instantaneamente decidirem segui-lo. Porque eles olharam para ele e disseram, peraí, um rabino chamando a gente comum, eu não sou letrado. Eu não sei, eu não participei da escola. E ele está me chamando, é uma oportunidade, eu vou. E largaram tudo e foram. Da mesma forma, Jesus nos chama a largar tudo. E o largar tudo, irmãos, é muito mais do que sair do trabalho e do emprego. É largar tudo. É entender que agora você está no pé daquele que é o mestre da sua vida, que você precisa observá-lo, ouvi-lo, para dele absorver a verdade e a nova forma de viver. Versículo 19, ele disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A forma de seguir Jesus é demonstrada ao longo do Evangelho. Ao longo do Evangelho, Jesus mostra que nova forma de existir é essa. Marcos 8:34, ele diz, então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é entender que nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Que nós temos um Rei, do qual nós somos servos. Seguir Jesus, irmãos, é deslocar o centro da nossa existência, saindo de nós mesmos para Ele. Quando Jesus encontra o jovem rico e diz, vende o que tem para andar comigo, não era porque Jesus estava interessado em ter discípulos pobres. É porque Jesus percebia na conversa com aquele discípulo que tanto se orgulhava de obedecer à lei, que ele achava autossuficiente para encontrar salvação. Nós não temos poder de nos salvar, nós não temos poder de nos encontrar. Nós precisamos nos render, carregar a nossa cruz. Significa dizer, eu preciso deslocar o centro da vida que está aqui e colocá-lo no meu mestre e Senhor. Eu preciso me render a Ele. Eu preciso escutar a voz do mestre, entendendo que Ele tem autoridade sobre a minha vida. Eu preciso entender que Ele se coloca como meu mestre para que possa me mostrar o jeito de viver e existir. E para isso eu preciso me render à sua voz, à sua vontade, para tomar decisões e posturas provavelmente que eu não tomaria se não fossem para obedecer à voz daquele que me chamou. É reorganizar a nossa existência na existência dele. Sabe, irmãos, não é Jesus ser o ator coadjuvante da sua vida ou o seu gênio da lâmpada que chega no momento de desespero. É ele ser o prumo, o norte, a bússola, por onde você anda e coloca os seus pés. É mudar, é modificar, é fazer nova todas as coisas. É passar a encarar o jeito de viver com base nos exemplos e nas palavras que ele nos deixou. É isso. Quer saber como é ser discípulo de Jesus? É andar aos pés de Jesus. Sabe, lá em casa a gente percebe isso muito fácil. Eu tenho 2 filhas, Valentina e Luísa, 12 e 8 anos. E eu tenho uma teoria, é teoria porque eu não sei se é verdade, mas deve ser, que toda criança, todo segundo filho, ele desenvolve mais rápido. Porque ele tem o irmão ali do lado, a tiracolo.
A presença de alguém ao lado, para ele observar, para ele ver, para ele aprender, é constante. Minha primeira filha tinha eu e minha esposa, claro que tinha, mas vivia muito tempo sozinha. Mas a irmã, Luísa, tem Valentina ao lado, mais do que eu e André. Ela vive com a irmã. E é perceptível como ela consegue olhar a irmã e copiar. É até engraçado várias vezes. Quando ela vê Valentina botando uma roupa e ela presta atenção na dela que está um pouco diferente, ela corre e ela troca de roupa. Ela olha a irmã aprendendo a desenhar, ela quer desenhar. Ela vê a irmã falando uma coisa, ela quer ver. Ela vê a irmã assistindo um filme, ela quer gostar daquilo. Porque ela tem uma admiração pela irmã mais velha. Ela observa o que ela faz, ela escuta o que ela diz. E mesmo sem querer, ela começa a copiar as posturas e as atitudes que a irmã faz. Ela não faz isso para disputar. Ela faz isso porque ela reconhece na irmã um modelo a seguir. Ela é referência. A irmã mais velha, Valentina, para minha filha, Luísa, é a referência que ela tem. E por isso que elas são tão parecidas. Sabe, ser discípulo de Jesus é observar e andar com Jesus de tal forma que aos poucos você vai ficando parecido com Ele. Porque você vê o que Ele faz. Você vê como Ele age e reage durante toda a Escritura Sagrada. Você vê quando Ele se porta diante dos ricos e dos pobres. Você vê como Ele se porta diante das injustiças do mundo. E esse contato diário, permanente, daqueles que são discípulos de Jesus, nos leva a sermos transformados. E a bússola da nossa vida começa a apontar para outro lugar. Mateus 11, 29, o texto diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ser discípulo é olhar para o mestre, conviver com o mestre, imitar o mestre. Aprender observando e imitando os nossos relacionamentos diários é bom, é maravilhoso. É por isso que a gente precisa caminhar enquanto igreja, para olhar uns para os outros. Para perceber, eu quando me converti, tinha um irmão na igreja que eu olhava para ele e dizia, eu quero ser igual a esse cara. E tudo que ele fazia eu copiava, mas copiava mesmo. Porque eu olhava para ele e via um modelo. É por isso que a gente vive junto, irmãos. Para a gente nos ajudar. Para que pessoas mais maduras possam nos ajudar, que somos mais imaturos, a continuar a jornada, a acelerar alguns passos, a corrigir algumas rotas. Os discípulos tinham o Senhor Jesus ao lado, todos os dias, todas as horas. Eles tinham a encarnação do Deus vivo ali perante eles para observar, para absorver, para aprender. Nós temos a presença real do Senhor Jesus entre nós, a doce presença do seu Espírito entre nós. Mas nós temos a manifestação clara do amor de Deus na convivência que temos uns com os outros. É assim que somos e continuamos sendo discípulos de Jesus. Precisamos ter clareza de quem é o nosso modelo. Porque se você não anda com Jesus, pode ser que você esteja copiando um modelo totalmente equivocado. Pode ser que o modelo que você copie seja um homem que você acha que é de Deus, uma mulher que você acha que é de Deus. Mas se essa pessoa estiver deslocada do que a palavra do Senhor diz e do que é ser um discípulo de Jesus, você pode estar seguindo a pessoa errada. Porque o único modelo perfeito de viver e existir, de aprender e caminhar, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que nenhum pastor, pastora, bispo, seja lá quem for, pode ser o modelo final da vida de ninguém. Nós podemos nos ajudar mutuamente, somar, mas o único modelo que nós devemos ter é o Senhor Jesus. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente? Sabe, Jesus
O Jesus que somos chamados a imitar não estava caminhando para um trono de glória terrena. Ele estava caminhando para a cruz. Ele estava caminhando para se entregar por nós. Então o chamado de segui-lo não é imitar só seu amor e milagres, mas é estar disposto a imitar o seu sacrifício. E esse é o ponto que separa o verdadeiro cristão do falso cristão. Sabe, irmãos? Quando nós temos o cristianismo como um modelo de vida auxiliar, como uma expressão cultural, como algo que eu encontro minha turma, que eu me digo, eu preciso dizer no censo todo ano que religião eu faço. E eu digo que quando isso é um complemento da sua vida, você consegue imitar Jesus até mais ou menos a parte de amar quem você ama, até a parte de imitar um pouco a sua bondade, mas quando fala de sacrifício, quem não é cristão de verdade não entende, não consegue ir para a cruz. Você está seguindo, meu irmão e minha irmã, um mestre que está lhe dizendo todos os dias, com todas as palavras possíveis, que você tem que perder o amor pela sua própria vida para segui-lo. Que imitá-lo é entender que nossa vida terrena deve ser envolta de sacrifícios para que o nome dele seja glorificado, para que mais pessoas encontrem o caminho e sejam chamados daqueles do caminho. Ser discípulo de Jesus é andar com ele todos os dias, observá-lo, aprender com ele e nas decisões diárias que temos que ter, escolher segui-lo em cada uma delas. É na hora da decisão de dizer sim ou não, de responder asperamente ou não, que você se mostra como um seguidor de Jesus ou não. É nas escolhas diárias que a gente consegue perceber se de fato temos sido discípulos de Cristo. Não é no encontro do domingo, porque aqui fica todo mundo pasteurizado, todo mundo está sentado me escutando, todo mundo levanta a mão, canta uma canção. Aqui é fácil se esconder. Aqui é fácil viver religião. A dificuldade de ser cristão e discípulo de Jesus é quando você sai daqui. É quando você encontra as dificuldades que a vida vai impor sobre você. E quando você, percebendo o que o mestre faz e fala, decide andar por um novo caminho. Aquele que não carrega a sua cruz não pode ser discípulo de Jesus. Sabe, Cristo nos chama a entender um custo. Ele diz, quem é que não vai fazer uma conta quando vai construir um prédio? Quando vai fazer uma casa, que não senta, que não faz conta, que não planeja, para tomar uma decisão. Quer ser discípulo de Jesus? Tem um custo, irmão. O custo é a vida. O custo é mudar o prumo da sua existência para aprontar para Ele. E isso, meu amigo, é difícil, porque implica em abrir mão dos seus direitos. Isso implica em abrir mão dos seus desejos para submeter todos eles a Cristo. Mateus 7, 26 diz, mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Sabe, irmão, a vida de um verdadeiro cristão, qual é o modo de viver de um cristão? É ser discípulo, seguidor de Jesus. A gente tem o grupo de discipulado, que nada mais é do que homens e mulheres que juntos sentam ao redor da mesa e dizem, qual é o nosso modelo? Aqui na igreja a gente diz, é Cristo. Ok, então vamos nos ajudar a imitá-lo. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Não existe classificação de relacionamento com Jesus. Tem os que ficam perto de Jesus, tem os discípulos de Jesus e tem os top master de Jesus, que é os mais chegados. Não tem isso, irmãos. Você é chamado para ser discípulo de Jesus. Você e eu somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Não somos chamados nem para ser mais, nem para ser menos que isso. Não existe essa possibilidade de, não, pastor, mas eu estou só na igreja, eu só venho aqui no domingo. Não existe, irmãos. O chamado do mestre é para que nós sejamos seus discípulos e a partir disso andemos o mundo falando desse amor que nos alcançou para formar novos discípulos. Pedro e André encontraram Jesus e instantaneamente foram chamados e aceitaram o convite.
Farei de vocês pescadores de homens. É um estilo de viver, não é um complemento da sua vida. É a sua nova vida. Acho que, na teoria, isso fica tudo meio claro, às vezes, eu acho, para a gente que é cristão. Eu preciso ser parecido com Jesus. Eu acho que ninguém aqui nessa noite chegou aqui dizendo, não, eu acho que eu não preciso ser parecido com Jesus. Mas se a gente sabe isso, qual é a nossa dificuldade então? Como ser parecido de Jesus? Lembra da oração de John Stott? Uma parte dela, ele ora ao Espírito. E ele diz, Espírito Santo, eu oro para que tu me enchas com teu fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A obra salvadora de Cristo e a sua graça nos dão força para sermos aquilo que nós sozinhos não podemos ser. Gálatas 5:22, de onde John Stott tirou sua oração, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. É o fruto. Aqui no Nordeste tem uma disputa. Se eu puder lhe fazer uma comparação sobre esse fruto, é um fruto, sabe o que é um fruto, né, irmão? Uma fruta. Imagine o que eu chamo de laranja crava, mas dizem que é cravo. Não é isso? Eu não sei. Mas pense. Ou pocã, porque eu peço, no lugar onde eu peço, eu digo, eu queria laranja cravo, ela tem o pocã. Aí chega a mesma coisa. Eu digo, tá bom. É uma fruta, é uma unidade. Você olha aquilo, é um fruto. Mas ao abri-lo, você vê que dentro dele há partes. E essa soma de bagos que forma o fruto, é a soma dessas características que é o fruto do Espírito. Sabe, irmãos, Paulo usa essa expressão fruto, e eu queria que você pensasse, como é que surge um fruto? O que é que precisa acontecer para um fruto sair? Primeiro precisa ter uma árvore. O fruto não nasce espontaneamente no meio do mar, ou no meio do ar, ou no meio da terra. Precisa ter uma árvore, precisa ter um solo, precisa ter água, precisa ter cuidado, seja um cuidado natural, que a própria natureza se autorregula, seja um cuidado humano, mas a gente precisa de uma árvore cuidada para que essa árvore passe todos os elementos, os nutrientes, e nela chegue aquela semente, e aquela flor, vem uma abelha e chega lá e poliniza, e dali nasce um fruto. O fruto do Espírito. Nascem todos aqueles que estão alimentados pela seiva que é Cristo. Estão ligados a essa árvore. O fruto do Espírito não é um checklist de ética cristã para você seguir. E dizer, não, esses 5 aqui eu tenho, esses 4 eu não tenho não. Mas se eu tenho 5 e não tenho 4, então eu estou... Não. O fruto do Espírito é a manifestação real de que você é discípulo de Jesus. Porque nós precisamos andar com o nosso Mestre. E esse é o ponto que eu queria que você prestasse atenção, irmãos. E esse é o ponto importante que nos faz entender o que é viver como um cristão. Porque muitos de nós temos o cristianismo como uma filosofia de vida. Mas o cristianismo fala que o nosso Deus é uma pessoa. Não é uma força, não é uma aura, não é um universo que se movimenta para nos abençoar. Deus é uma pessoa, Cristo é uma pessoa, e com pessoas a gente se relaciona. Com pessoas a gente gasta tempo, com pessoas a gente fala, com pessoas a gente ouve, com pessoas a gente abraça, com pessoas a gente às vezes fica em silêncio. O que Gálatas está dizendo, que John Stott orava todos os dias, era entendendo que ao ser discípulo de Jesus eu preciso me relacionar com Ele. E aí o passo, irmãos, é entender como é que eu me relaciono com Jesus. Quando eu era mais novo, eu chegava assim, o pastor pregava, e não ficava assim, sim pastor, mas na prática assim, na vera, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu sair daqui eu faço o quê? Eu sempre ficava incomodado com isso.
Se você acredita que é um Deus real, se você acredita que esse Deus está vivo entre nós, se você crê que Cristo ressuscitou dos mortos, você precisa perceber que Ele está disponível ao seu lado todos os dias, para que você se relacione com Ele. E aí, se é para ficar claro, a conversa começa a ficar espiritual. Porque se eu entendo que é um rei e um Deus invisível, que eu não consigo mais tocar, mas Ele existe, eu preciso falar com Ele, irmão. Eu preciso andar com Ele. Os discípulos de Jesus, naquela época, Pedro caiu na água, saiu correndo atrás de Jesus e começou a andar com Ele, pegou na mão de Jesus, olhou para Jesus, foi abraçado, levou castigo de Jesus, grito de Jesus. Ele teve a presença física, nós não temos. Mas mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, porque o Senhor Jesus está entre nós. E o seu chamado e o meu de discípulo de Jesus é entender que eu preciso gastar tempo com aquele que eu chamo de Senhor. E o que é gastar tempo, irmãos? Um homem que escreveu mais de 50 livros, por mais inteligente, santo e maduro que fosse, entendia que todos os dias ele precisava orar, dizendo: Senhor, cuida de mim, me enche do teu fruto todos os dias. Quando a sua mente fica vazia, para onde ela aponta? Quando nós estamos mais próximos de Jesus, falando com Ele, lendo a sua palavra, ao acordar, em vez de você sair desesperado para pegar no celular, mas dizer: bom dia, Senhor. Obrigado por acordar. Se cada vez que a sua rotina for interferida por esse buscar real, ativo, da presença daquele que você sabe que existe, você está andando e seguindo Jesus. E ao andar e seguir o Senhor Jesus, através da obra do seu Santo Espírito, vai alimentando o fruto dentro de mim e de você. E nos momentos mais inesperados, onde você acharia que ia reagir de uma forma totalmente equivocada, porque é o seu natural. O seu natural é quando a coisa fica tensa, você sair brigando e gritando com todo mundo. Mas se todos os dias, você seguir Jesus, entendendo que Ele é real, ao acordar, ao comer, dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Fala comigo, me dá oportunidades de te escutar hoje, me dá encontros com pessoas que me possam fazer perceber a tua presença. Se todos os dias, como discípulos de Jesus, nós fizermos esse movimento, quando você achar que ia dar um grito, que é o seu natural, o Espírito Santo vai fazer você ser controlado pela graça e você vai exalar a imagem e semelhança do seu Senhor. Por quê? Porque como Luísa imita Valentina por andar muito com ele, com ela, você começará a imitar o seu Senhor por andar muito com Ele. A vida que devemos viver é uma obra do Espírito Santo, que com nosso esforço de seguir Jesus pelo caminho, abrindo mão, aprendendo, ouvindo, falando, vai nos transformando e nos capacitando a ser como Ele. Sabe, andar como Ele, permanecer nele, buscá-lo, são atitudes de quem de fato busca ser a imagem e semelhança de Cristo. E neste caminho nós somos transformados pelo teu poder, pelo seu poder. A árvore não dá fruto porque alguém diz: ó, tu é árvore, dá fruto aí. Não é a lei que vai dizer que você vai ser cristão, irmão. Por isso que não é um checklist. Não é invertendo a ordem. Não é dizendo: eu preciso ser bom para ser cristão. Não, eu sou cristão. Eu ando com Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E assim, o Espírito Santo que habita em nós vai nos transformando. E nós vamos tendo o fruto do Espírito no nosso coração. Isso leva tempo. Ou você chega... Meu pai tinha um sítio e tinha um pé de seringuela. E eu amo seringuela. Mas eu achava muito ruim quando ela estava verde. Eu como verde, mas eu queria aquela docinha, madurinha. Mas não tinha palavra que eu falasse. Não tinha água que eu jogasse, que instantaneamente fizesse amadurecer um fruto que precisa de tempo, que precisa de sol, que precisa de água, que precisa da estação apropriada.
Nós somos aqueles que Deus rega todos os dias, aqueles que buscam a sua palavra. Então, meu irmão, tenha paciência consigo mesmo e tenha paciência com os outros, porque a obra de Deus vai ser completa em todos nós, mas no seu tempo. Caráter leva tempo para se desenvolver. Aliás, às vezes leva uma vida inteira. John Stott fez aquela oração diária ao longo de toda a sua vida. Toda a sua vida. Pedro e André, ao longo da história, mostraram como foi difícil. A gente viu Pedro errando. A gente viu Pedro dizendo, Senhor, estou contigo e não abro. Bastou uma ameaça para ele sair correndo. A ponto do Senhor Jesus olhar para ele e dizer, para trás de mim, Satanás. Mas essa é a beleza da graça. Aqueles que se disponibilizam a ser seguidores de Jesus e seus discípulos encontram no Senhor a graça de serem transformados. Deus tem poder para lhe transformar e me transformar, meu irmão. Deus tem interesse nisso. Mas a graça não exime o esforço. Precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar. Seguir Jesus não é concordar com a teologia. É entrar no caminho. É andar no caminho. É olhar para o Mestre todos os dias. Assim como a irmã mais nova olha para a irmã mais velha. Imitar os seus passos. Mesmo sabendo que esses passos me levam à cruz. Mas nós não fazemos isso pela força do nosso braço. O caráter cristão em nós não é uma lista de regras que nós devemos cumprir. Mas é como a laranja, que é fruto de uma árvore que está viva, plantada e enraizada no Espírito Santo. O nosso chamado não é para sermos frequentadores de culto, mas aprendizes de Jesus. E isso precisa refletir na nossa vida diária, no trabalho, na escola, na nossa casa. Precisa, meu irmão, precisa, não há desculpa. Não há desculpa que possa se sustentar. Há uma jornada, há um tempo que Deus vai nos transformando, mas não há desculpas na sua boca para que você continue vivendo do jeito que você vive, sabendo que está errado. Se você se diz discípulo de Jesus, é tempo de se arrepender, é tempo de andar com Jesus de verdade, é tempo de reorganizar a sua agenda para encaixar, nem que seja 10 minutos do seu dia para andar com a pessoa que para você é a mais importante do mundo. 10 minutos do seu dia, irmãos. 10 minutos. Andar com aquele que é real entre nós. Por isso eu queria terminar com um desafio prático para nós, essa semana. Semana de carnaval. Segunda-feira você não vai trabalhar, ou pelo menos a grande maioria de nós. John Stott não era um super-homem. Ele era um discípulo que entendeu que todos os dias precisava alinhar o seu coração para enfrentar o mundo. E eu queria desafiar você para fazer o mesmo. Eu queria que, de hoje até o próximo domingo, veja, não é uma ordem não manda em ninguém aqui não, só manda em Valentina e Luísa, certo? E minha esposa manda em nós 3. Mas é um convite. Mateus, coloca aí a oração, por favor. Eu queria lhe convidar a, durante essa semana, antes de mexer no seu celular pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, irmãos, eu queria que você lesse e fizesse essa oração. Bom dia, Pai Celestial. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que hoje eu viva na Tua presença. Que hoje eu tome minha cruz. Que hoje o Senhor me encha do Teu fruto. É um pequeno passo para nos lembrar que dar bom dia ao Pai Celestial é tratá-lo como uma pessoa, não como uma força, não como um amuleto. Dar bom dia ao Filho é tratá-lo como uma pessoa com quem eu me relaciono e sou seguidor e discípulo. Dar bom dia ao Espírito é lembrar que há a Trindade, 3, que Cristo Jesus deixou aqui
conosco, dentro de nós, o seu Santo Espírito, para nos lembrar das suas palavras. Um ajudador, um consolador, que todos os dias está conosco. E Ele está, irmãos. E essa é a loucura do mundo. Ele está. Ele sempre está. E em vez de você começar o seu dia exigindo do Senhor a sua vitória, você pode orar: que hoje eu viva na tua presença. Que hoje eu tome a minha cruz. Que hoje o Senhor me encha do seu fruto. Será que você pode fazer esse pequeno desafio? Você pode usar outras palavras, você pode fazer a sua oração. Se você já faz isso, irmão, continue, fortaleça, aumente. Sabe, em minha vida, eu lutava e luto muito com isso, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A cada esforço, a cada bom dia que você dá a Jesus, à medida que os dias se passam, as semanas se passam, os meses e anos vão se passando, aqueles que estão no caminho começam a ser transformados. E às vezes eu me pego, e quando acontece alguma coisa que eu preciso resolver, eu não era assim. Mas eu paro e digo: Senhor, me ajuda aqui. Porque a nossa mente precisa apontar e precisa conviver com o Senhor todas as horas. É possível. Se Deus está fazendo comigo, meu irmão, Ele faz com você bem mais fácil. Mas decida ser discípulo de Jesus de verdade. E ande como faziam os discípulos naquele período, na poeira, da sola dos pés dos seus mestres. Bem pertinho. Para que assim vocês sejam transformados, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos discípulos de Jesus. Vamos ficar de pé? Que Deus nos ajude a viver assim. Quando você se relaciona com uma pessoa, você precisa dar espaço para que o outro fale. Não é verdade? Quando você relaciona-se com alguém, você precisa dar espaço para que o outro fale. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Às vezes você acha que a oração boa é a oração que você começa a falar e não para. Que você passa 15 minutos falando sem parar. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, essa é a pior oração. Oração de verdade é uma conversa. Então, nesses momentos de amanhecer, se você vai se propor a orar antes de qualquer coisa, a falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito, o seu momento de oração, irmão, pode ser o silêncio. Pode ser, em vez de ver o noticiário, o que é que aconteceu, a fofoca que você perdeu, você gastar 5 minutos dizendo: Senhor, fala comigo. E nesse silêncio, o Senhor está presente. Aprenda que orar é falar e ouvir. E ouvir é ficar em silêncio. Porque é diferente de quando eu fico em silêncio e quero conversar com a minha esposa e eu escuto audivelmente a voz dela. Se nós entendemos que há um mundo espiritual e que o nosso Deus não está em matéria presente, nós precisamos estar cada vez mais sensíveis à sua presença. Então, se muitas vezes a sua oração ficou frustrada porque você disse: eu não tenho mais o que falar, acabou o assunto, pare de falar. Fique onde você está. Tente fazer a sua mente se concentrar e dizer: eis-me aqui, Senhor. E pode ter certeza que o Senhor Jesus vai lhe surpreender. O Senhor Jesus vai falar com você. As emoções vão ser modificadas dentro do seu coração. Em alguns momentos você vai sentir um calor. Em outros momentos você vai sentir uma dor. Em alguns momentos pode ser que você seja acalentado por um abraço.
Em outros momentos, pode ser que o silêncio grite tão alto que a ansiedade do seu coração aumente. Mas a certeza, irmão, é que mesmo no silêncio, não há dúvida, Ele está presente. Ele está presente. Ele está ao lado da sua cama. E você nem se levantar, mas fechar os olhos e dizer: Senhor, fala comigo. Ele está presente. Como presente, Ele aqui está. Mas nós perdemos a oportunidade de falar e ouvir. Aproveite agora. Aproveite esse tempo. O seu mestre está aqui. E o bom é que Ele é poderoso para falar individualmente com cada um de nós. O mestre está no ambiente. E quando o mestre chega no lugar, os seus discípulos param para escutar. Escuta a voz do Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Se entregue a Ele.